Boa tarde, crianças. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde e com muita vontade de aprender. Hoje, terça-feira, dia 19 de maio de 2020, nós vamos dar continuidade à aula de ontem, da segunda-feira, utilizando o mesmo texto, que é aquele texto do menino que descobriu as palavras. Então, aquele mesmo texto a gente vai utilizar para fazer essa atividade, atividade número 2 do livro Educar para Valer. É a atividade que eu vou mandar para vocês lerem novamente o texto e responder as perguntas que vêm logo após o final da primeira atividade. Então, nessa atividade, também de português, aula de português, nós vamos falar sobre versos e sobre frases. E sobre conto e poema. O poema a gente já viu anteriormente, que é a do menino que descobriu as palavras, e o conto. Só que o conto a gente vai ver depois, tá? A gente vai ver a diferença de conto e de poema. Por enquanto nós vamos somente ver poema. Vamos terminar essa atividade. Então, por falar de poema, vocês sabem o que é frase. Lembra que na aula da semana passada eu pedi para vocês escreverem frases das palavras que eu enviei para vocês. Eu disse, crianças, escrevam frases, escolham 3 palavras para fazer frase. E o que é uma frase? Uma frase é um enunciado que possui sentido. São palavras que você escreve, mas que você entende. Palavras que tem sentido. Quando eu falo assim, fui, qualquer pessoa ia perguntar, fui para onde? Fui o quê? Porque fui não tem sentido nenhum. Então não é uma frase. Uma frase tem que ter sentido. A frase tem que ter mais de uma palavra. Ela pode ser longa ou ela pode ser curta. Uma frase longa, por exemplo. E outra coisa, toda frase, ela termina com uma pontuação. A pontuação que a gente viu logo no começo, no exercício 1, e quando a gente viu no começo do ano também, tá voltando tudo de novo, tá vendo pontuação de novo, e a gente vai sempre ver pontuação. Todo texto tem pontuação, e todo texto tem que fazer sentido. Por quê? Quando nós lemos o texto, o que é que a gente faz? Se a gente lê todas as palavras juntas, vai terminar, o que é que eu estou lendo? Que danada é isso que eu estou lendo? Não tem sentido nenhum. Então, para você dar sentido ao que você está lendo, você tem que utilizar a pontuação. Você tem que utilizar a vírgula, você tem que utilizar o ponto, você tem que utilizar os 2 pontos, a aspa. Todo sinal de pontuação tem que ser utilizado quando você lê um texto. Porque se você não lê o texto, você não utiliza a pontuação, você vai ler um texto que parece que está cantando. Nem cantando. Até cantando a gente tem que dar uma pausa. Então, quando você lê uma frase que tem pontuação, ela vai fazer sentido. Por exemplo, como essa rosa é cheirosa. Que sinal, eu já sei que tem muita gente pensando aí, o sinal que vai usar nessa frase. É o sinal de exclamação. É um sinal que a gente usa quando está admirando por alguma coisa. Admirado, como essa rosa é linda, como essa menina é inteligente, como essas crianças são educadas, estudiosas. Todas essas frases têm o sinal de exclamação. Outra frase. A bola rolou ladeira abaixo. Eu parei de falar, então vou usar o ponto final. Então, ponto final é quando eu termino a frase, que eu não quero falar mais nada, então eu terminei um ponto. Outra coisa que a gente vai ver nessas atividades é falando sobre o verso. O que é um verso? Verso é uma linha do poema. Vai ter perguntas aí que vai ter perguntas que eles vão falar sobre o verso.
Quantos versos e o que é que o poema é composto? De versos, tem versos ou tem frases? O poema é um conjunto de versos. Cada linha do poema é chamado de verso. E o verso, geralmente, ele tem rima. Rima a gente já viu na aula passada, na aula de ontem. Que rima é quando uma palavra combina com a outra. Menininho, bonitinho. Sabão, melão. Café, Pelé. Então, isso é rima. Então, quando existe o poema tem verso. E o verso é cada linha do poema. E geralmente ele é feito com rima. Ele tem um sentido e o sentido dele está fundado na rima. Tá certo? E a estrofe? A estrofe também vai ser coisas que vai ser perguntado na atividade. Vai perguntar o que é estrofe? Estrofe é o conjunto de versos. Esse poema do menino que descobriu as palavras, ele tem 2 estrofes. Vocês vão ver lá que um conjunto que é justamente a estrofe é separado pulou uma linha. Aí ele separou as estrofes. Um conjunto de versos mais um conjunto de versos. Então, um conjunto de versos formou a estrofe. O outro conjunto de versos formou a segunda estrofe. Então, quando vocês forem responder as perguntas, já sabe que está tudo relacionado com o texto. Vai ter que ler novamente o texto, vai ter que ver toda a pontuação para entender o texto e responder as perguntas da segunda atividade, que são as páginas 5 e 6. Então, hoje eu termino o vídeo. Quando for amanhã, a gente vai ter aula de matemática. Tchau para vocês, até amanhã.